Olá, tudo bem? Estou aqui para te auxiliar a resolver as atividades da semana 6 do PET 2 2021, do primeiro ano do ensino médio do conteúdo de Química. Antes de iniciar, dê um like aí no vídeo, se inscreva no canal e vamos lá para a atividade 1. Resolva a questão com base na análise das afirmativas a seguir. Em um mesmo período, os elementos apresentam o mesmo número de níveis. Essa afirmativa está correta. Vou mostrar aqui na tabela para vocês. Aqui eu tenho a tabela periódica e aqui eu tenho os períodos. Aqui é o primeiro, aqui é o segundo, aqui é o terceiro, aqui é o quarto, quinto, sexto e sétimo período. A tabela periódica tem 7 períodos. Se o elemento estiver aqui no terceiro período, aqui em qualquer dessa linha horizontal, significa que ele tem 3 níveis de energia. Se o elemento químico estiver aqui no sexto período, ele tem 6 níveis de energia. Por isso, essa afirmativa é correta. Lembrando que esses elementos aqui de número atômico 57 a 71, eles estão localizados aqui. Então, do 55, 56, pula para cá para 57, finaliza 71 e volta 72 até 86. Esses elementos daqui e daqui pertencem ao sexto período. E os elementos daqui até chegar no final e esse outro aqui pertence ao sétimo período. Afirmativa 2. Os elementos do grupo 2 apresentam na última camada a configuração geral NS2. Agora eu vou mostrar os grupos. Aqui eu tenho o grupo 1. O grupo são as colunas nas verticais. Grupo 1, grupo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18. A tabela periódica tem 18 grupos. E está informando que no grupo 2, ou seja, qualquer elemento pertencente a essa coluna está no grupo 2. E a configuração eletrônica vai terminar em S2, porque ele é um elemento químico representativo. Os elementos que estão aqui no grupo 1, grupo 2, grupo 13, 14, 15, 16, 17 e 18, eles são chamados elementos representativos. E os elementos que estão no grupo 2, a configuração eletrônica deles vai finalizar em o número da camada, que pode ser 2, 3, 4, 5, 6 ou 7, e S2, indicando que é 2 elétrons. Então, a afirmativa 2 está correta. Esse N aqui indica o número do período. Pode ser 1, 2, 3, pode ser 2, 3, 4, 5, 6 ou 7. E sempre finaliza em S, que é o subnível S2. Afirmativa 3. Quando o subnível mais energético é tipo S ou P, o elemento é de transição. Aqui está errada essa afirmativa, pois quando o subnível termina em S ou P, o elemento é representativo, é como eu disse anteriormente. Os elementos químicos que são representativos são das famílias 1, família 2, família ou grupo, ou coluna é a mesma coisa, e 13, 14, 15, 16, 17 e 18. Todos esses elementos pertencentes 1, 2 e do 13 ao 18 são representativos. E o subnível mais energético da família 1 e 2 termina em S. Aqui é S1 e aqui é S2. E aqui vai ser em P1, P2, P3, P4, P5 e P6, que são representativos e não de transição, como informou no enunciado. Os elementos químicos de transição são esses aqui, ó, do 3 ao 12. São esses aqui, ó, do 3 ao 12, pertencente a esse quadro aqui, é o de transição, transição externa, e os elementos que ficam aqui do 57 a 71, e são esses, e do 90, 89 a 103, que é essa última linha aqui, é os de transição interna, que são metais de transição, tanto aqui, transição externa e aqui transição interna. Afirmativa 4. Em um mesmo grupo, os elementos apresentam o mesmo número de camadas? Errado.
O correto seria assim, ó, em um mesmo período. No mesmo período, aí sim apresenta o mesmo número de camadas. Por exemplo, se eu pegar os elementos aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Se eu pegar os elementos aqui do quarto período, então significa que pode ser o elemento químico de número atômico 19, ou 28, ou 36, sempre qualquer um desses elementos do quarto período, ele vai apresentar apenas 4 camadas. Conclui-se que, em relação à estrutura da classificação periódica dos elementos, estão corretas as afirmativas. Somente a 1 e a 2 está correta. Então, a letra A, alternativa certa. Atividade 2. Na classificação periódica, considerando-se uma sequência de elementos de transição dispostos em ordem crescente de número atômico, pode-se concluir que os elétrons vão sendo acrescentados sucessivamente na... E vou fazer o diagrama de Linus-Pauling, que é o diagrama de distribuição eletrônica, para vocês entenderem melhor essa questão número 2. É importante que vocês sigam o exemplo que eu vou mostrar aqui para vocês e depois vocês podem estar fazendo também no caderno para vocês treinarem. Então, as camadas são 7. Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Coloca-se as letras K, L, M, N, O, P, Q. A quantidade de elétrons em cada camada, a quantidade máxima é 2. Aqui 8, 18, 32, 32, 18 e 8. Lembrando que isso aqui já é regra, isso aqui é o diagrama de Linus-Pauling. Agora eu vou mostrar, através dos subníveis energéticos, como vocês fazem para poder achar a quantidade de elétrons para cada elemento químico. Lembrando que aqui eu vou seguir a sequência. Aqui, ó, aqui sempre vai ser S. 1S, 2S, 3S, 4S, 5S, 6S e 7S. A quantidade de elétrons que comporta no máximo vai ser 2 em cada situação. 2, 2, 2 e 2. O próximo depois do S é o P. Só que o P eu vou iniciar daqui, ó. Vai fazer uma escadinha. Não é mais daqui da primeira linha, vai ser da segunda linha. Então, eu vou colocar 2P6, aqui é 3P6, aqui é 4, aqui é 5, 6, e aqui vai ser 7. E sempre eu vou colocar P6. Pronto, o próximo agora vai ser o subnível D. E aí eu já vou iniciar aqui da camada 3. Então, aqui vai ser 3, 4, 5, 6. Aqui o 7 eu não coloco, eu deixo sem. E aqui eu vou colocar D10, D10, D10 e D10. E por último é o subnível F. Aí eu já vou iniciar aqui da quarta camada. Aí eu vou colocar aqui, ó, 4 e aqui 5. Aqui vai ser o F, aqui F, e a quantidade máxima de elétrons que comporta vai ser 14. 14 aqui e 14 aqui. Lembrando que se o elemento químico tiver 2 elétrons, então eu só vou fazer o 1s2. Se tiver 4 elétrons, eu vou fazer o 1s2 e o 2s2. Eu vou mostrar para vocês aqui agora, eu vou traçar, mostrando para vocês a sequência de onde começa e de onde termina. Eu tracei aqui apenas o subnível 1s2 e aqui eu apenas tracei o 2s2. Então, a primeira aqui eu tracei apenas 1 e aqui também eu tracei 1. Nessa próxima eu tracei aqui, ó, 1, 2. Na outra aqui, ó, 1, 2. Nessa aqui, ó, 1, 2, 3 e aqui 1, 2, 3. Então, aqui vai ser 3 e aqui 3. Aqui na última foi 4 subníveis e na última aqui 3. Então, fica fácil. Se o elemento químico estiver localizado aqui no 3D10, então eu vou distribuir aqui o 1s2, depois que termina 2s2, depois eu volto lá no final dessa seta 2p6, depois o 3s2, depois eu volto lá para o 3p6, 4s2, termino essa seta, eu vou lá para o final da outra seta, que é o 3d10.
Se precisar, eu continuo 4p6, 5s2, depois volto lá para o 4d10, 5p6, 6s2, volta para o 4f14, 5d10, 6p6, 7s2, e volta lá para o final dessa seta, que é 5f14, 6d10 e o 7p6. Então, aqui tem 118 elétrons envolvidos. Quais são os elétrons? São esses números aqui elevado como expoente em cada subnível. Elevado aqui o 2 no S, o 6 no P, o D vai ser 10 e no F 14. Somando esses 14, os 10, os 6 e os 2, eu vou ter 118 elétrons. Os elementos de transição, voltando aqui para a tabela periódica, são os elementos aqui do grupo 3 até o grupo 12. Lembrando que esses aqui os elementos de transição externa e esses daqui, ó, de baixo, os de transição externa. Como na atividade está falando para analisar elementos de transição, eu utilizei um elemento de transição externa, que é o mercúrio. Ele tem número atômico 80 e número de massa 200,59. Então, a representação do mercúrio vai ser 200, número de massa acima, e 80, número atômico abaixo, do lado esquerdo. E eu peguei o elemento aqui de número atômico 70, que é o itérbio, número atômico 70, e o número de massa 173,05, aproximadamente 173. Então, ele vai ficar dessa forma. Número de massa em cima, número atômico embaixo, sempre do lado esquerdo. E aqui YB, que é o elemento químico. Ambos esses elementos pertencem ao sexto período. Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aqui, ó, sexto período. E esse itérbio, ele está localizado aqui, ó, nessa série. Então, ele também é do sexto período. Como eu mostrei que esses dois elementos químicos pertencem ao sexto período, indica que a configuração eletrônica deles vai terminar, ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Então, vai terminar aqui na camada P, ou seja, vai terminar aqui na camada 6. Só que ele não vai finalizar em 6s2, ou 6p6, ou 6d10. Quando eu faço a configuração eletrônica para esse elemento químico, eu vou ter no último subnível 5d10. Ou seja, é só fazer a soma, aqui, ó, tampa os outros aqui, ó, e aí você vai somar. Você vai somar 2, mais 2, mais 2, mais 2, mais 2, mais 2, mais 6, mais 6, mais 6, mais 6, mais 10, mais 10, mais 10 e mais 14 vai ser igual a 80. Quando faz a configuração eletrônica para esse elemento químico, o final dele vai ser 4F14, que é esse aqui. Então, tampa todos os outros. Eu vou tampar aqui, ó. Eu já sei que ele é do sexto período. Tampando aqui esses elétrons, eu vou fazer a soma de 2, 2, 2, 2, 2, 2, 6, 6, 6, 6, 10, 10 desse outro aqui e 14. Eu vou encontrar 4F14 sendo o final, somando esses elétrons vai dar 70 elétrons. Então, na atividade, aí está perguntando que na classificação periódica, considerando uma sequência de elementos de transição, no caso aqui eu peguei um de transição interna e um de transição externa, disposto em ordem crescente de número atômico, pode concluir que os elétrons vão sendo acrescentados sucessivamente aqui vai ser na penúltima ou antepenúltima camada eletrônica. Ou seja, a camada eletrônica desses dois elementos químicos, a camada eletrônica é a sexta. Eles estão na sexta camada eletrônica. Porém, o último subnível desse aqui foi 5. Está aqui, ó, aqui a última e aqui a penúltima. E do outro aqui, o itérbio, está dando a 4F14. Então, antepenúltima.
Essa aqui é a última, que é o sexto período. Penúltima é o 5 e antepenúltima 4. Por isso, a resposta correta é a letra E, atividade 3. Por meio da consulta à tabela periódica, indique quais seriam os átomos localizados nas coordenadas indicadas abaixo e classifique-os. Então, para o vídeo não ficar muito extenso, eu vou mostrar esses elementos com esse referente endereço, de acordo com o que está indicando aqui. E para começar com o A, o elemento químico deve estar no grupo 1 e no período 3. E depois no grupo 2, período 3, no grupo 15, período 2 e no grupo 18, período 3. Vamos lá para a tabela então? Então, eu assinalei aqui na tabela periódica, aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esse aqui são os períodos, tá aqui, ó, períodos. Então, a tabela periódica, os elementos variam aí do primeiro ao sétimo período. Esses aqui, na horizontal, são os grupos. Então, eu tenho aqui o grupo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Lembrando que grupo é assim na vertical e período é na horizontal. Então, o primeiro elemento lá, o primeiro endereço, está pedindo para procurar um elemento que está aqui no grupo 1 e período 3. Então, aqui vai ser o sódio. O próximo lá fala do grupo 2 e o período 3 é o magnésio. O outro lá fala do elemento que está no grupo 15, período 2, vai ser o nitrogênio. E o último lá fala do elemento químico que está no grupo 18 e está no terceiro período. Então, vai ser o argônio. Agora, como que vamos classificar esses elementos? Acima dessa tabela e no PET de vocês, vocês têm uma tabelinha indicando o nome de cada família. O elemento que estiver nessa família ou nesse grupo são os metais alcalinos. Nesse grupo vai ser os metais alcalinos terrosos. Aqui vai ser os ametais da família do boro, ametais da família do carbono, ametais da família do nitrogênio, ametais da família dos calcogênios, ametais da família dos halogênios e aqui são os gases nobres. Então, esse elemento aqui, ele vai ser o metal alcalino, aqui vai ser o metal alcalino terroso, aqui vai ser o nitrogênio, vai ser o ametal da família do nitrogênio, e o argônio vai ser o gás nobre. Voltando aqui para a atividade, com base lá no endereço, o elemento que está com esse endereço lá é o sódio, Na sódio, ele é um metal alcalino. Na B vai ser o magnésio, ele é um metal alcalino terroso. O nitrogênio está aqui nesse endereço, ele é o nitrogênio e é um ametal da família do nitrogênio. E o argônio está aí no grupo 18, período 3, ou terceiro período, e ele é um gás nobre. Lembrando que para indicar o símbolo do elemento, a primeira letra é maiúscula, a segunda letra minúscula. Quando é um elemento químico com uma letra só, o símbolo, escreve ela com letra maiúscula. Quando tem duas letras, o nome do elemento químico vai ser a primeira letra maiúscula e a segunda letra minúscula, tipo aqui no magnésio e aqui no argônio. Aqui o A maiúsculo, o R minúsculo. Atividade 4. O elemento X é o elemento de número atômico igual a 17, pertence respectivamente a qual período e grupo da tabela periódica. Então, nós vamos olhar na tabela periódica e o elemento que possui número atômico igual a 17 é o cloro, ou seja, número atômico 17, número de massa 35,5. Número de massa em cima, número atômico abaixo, aqui do lado esquerdo. Agora, vamos para a tabela localizar esse cloro de número atômico 17. Então, o cloro, ele está localizado aqui. Lembrando que a tabela periódica ela inicia por ordem crescente de número atômico, ou seja, que é o 1, que 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17.
Então, o cloro é esse elemento químico aqui, o Cl, o número atômico é 17, o número atômico está localizado aqui em cima, o símbolo, aqui é o nome do elemento e embaixo o número de massa. Porém, isso aqui é a forma de organizar na tabela periódica. Na hora que pedir para representar, tem que ser daquele jeito que eu falei. O número atômico aqui do ladinho de baixo e o número de massa aqui em cima do lado esquerdo. Esse elemento está no primeiro, segundo, terceiro. Então, ele está no terceiro período. Cloro está no terceiro período. E o grupo dele é o 17. Terceiro período, grupo 17. Então, terceiro período, grupo 17, está localizado aqui na letra C, que é a alternativa correta. Pertence respectivamente. Primeiro é o período. Então, se é o terceiro período, aqui eu tenho 1, aqui 3, então poderia ser B ou C. 3, 3, que é sétimo período, e aqui primeiro período. Então, é o terceiro período, está aqui, período 3, e o grupo é o 17. Aqui, o período está certo, 3, mas o grupo está falando que é o 15, então está errado. E aqui o grupo certo é o 17. Aqui o grupo 17 está certo, mas o período está falando que é 1. Então, a resposta correta, a letra C. Atividade 5. O que os elementos de um mesmo grupo da tabela periódica têm em comum? Então, é o mesmo número de elétrons no nível mais externo de energia, que também é chamada de camada de valência. E também, no mesmo grupo de uma tabela periódica, os elementos possuem propriedades e características semelhantes. Eu vou mostrar aqui para vocês, pelo diagrama de Linus Pauling, para vocês verem essa questão aqui do nível mais externo de energia. Então, o mesmo número de elétrons no nível mais externo de energia. Todos os elementos químicos do grupo 1, ele vai terminar aqui, ó, 1s1, ou 2s1, ou 3s1, 4s1, 5s1, 6s1, ou 7s1. O período ele pode variar, ser o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo. Mas, se for todos do grupo 1, sempre vai terminar aqui S1. Se o elemento químico da tabela periódica, se ele está no grupo 2, todos vão terminar, todos os elementos do grupo 2 vão terminar aqui S2, 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 não importa o período em que ele esteja. Se o elemento esteja lá no grupo do representativo, lá da família do boro, carbono, aí vai aqui para o P. Se é da família, se é de transição interna ou externa, aí já vai ser aqui D ou F. Então, pessoal, finalizamos aí a correção do nosso PET. Deixo aqui um abraço de longe a cada um de vocês. Foi um prazer estar aí nesse PET 2 juntamente com vocês. Até a próxima. Se Deus quiser, virá aí o PET 3. Não se esqueça de dar um like no vídeo e de se inscrever no canal.